a lei do sábado foi substituída pelo domingo? Analisemos algumas das bases onde alguns afirmam se apoiar para guardar o domingo em substituição ao sábado, sendo elas: a. Supostas bases bíblicas, b. Escritos primitivos e c. Bases históricas. O que dizem as supostas bases bíblicas apresentadas? Atos capítulo 20, versículo 7 diz: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Veja que o motivo deles estarem reunidos ali com Paulo, no primeiro dia da semana, se deve ao fato de que Paulo partiria para outro lugar no dia seguinte, e não porque estavam guardando o domingo. Veja também em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Todo o primeiro dia da semana, cada um de vocês deve pôr algo à parte, conforme os seus recursos, para que as coletas não sejam feitas quando eu chegar. Veja só que o texto é novamente autoexplicativo. Em nenhum momento se fala sobre guardar o domingo. Paulo apenas sugere que eles reservem no primeiro dia da semana uma oferta para os santos em Jerusalém. Ademais, tais doadores não foram exortados a levarem essa quantia a um local de reunião no primeiro dia da semana, mas eles guardavam tal quantia em suas próprias casas. Sendo assim, esse foi apenas um arranjo e uma sugestão, nada além disso. Veja outro ponto. Os escritos primitivos têm algum valor nessa questão? Os escritos primitivos alistam pelo menos 3 razões distintas como justificativa para a guarda dominical. Observe tais justificativas com as respectivas fontes. 1. Porque era o dia da ressurreição de Jesus. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos. Veja também, porque queriam diferenciar o dia dos judeus do dia dos cristãos. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado. Reunimo-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus. O dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos, é o nosso dia. E também porque queriam tornar o cristianismo mais aceitável para os pagãos. Se os pagãos denominam o domingo como dia do sol, também nós o confessamos de bom grado, pois hoje levantou-se a luz do mundo, hoje apareceu o sol da justiça, cujos raios trazem a salvação. Perceba que todas essas supostas alegações têm o mesmo em comum: não possuem nenhuma ordem nem base bíblica, e, portanto, apenas por isso já podem ser descartadas. O fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana não indica que tal dia deva ser celebrado semanalmente como dia sagrado. Até porque, se formos seguir o paralelo correto, deveria ser guardado semanalmente o dia da morte e não o dia da ressurreição. Veja o seguinte: os judeus guardavam o sábado porque haviam sido resgatados do Egito. Mateus 20, 28 mostra que foi a morte de Jesus que resgatou a humanidade do pecado e da morte, não a sua ressurreição. Logo, se quiserem seguir um paralelo correto, então devem guardar o dia da morte e não o dia da ressurreição. O ponto é que isso não é uma ordem bíblica. É ir além do que as Escrituras dizem. Mas apenas provamos que, se quisermos encontrar paralelos e pretextos para criar novos ensinos e supostos dias de guarda, nós acharemos inúmeros exemplos. Qual é a base histórica nisso tudo? O certo é que a imposição de uma guarda dominical ganhou força quando o imperador Constantino, que era adorador do Deus Sol,
veio e se converteu ao cristianismo apostatado, e ele assumiu as rédeas. A Enciclopédia Barça diz que somente a partir do século IV é que o repouso no domingo começou a se impor. A Enciclopédia Delta Larousse acrescenta que a partir de Constantino, o imperador romano pagão, multiplicaram as legislações determinando o repouso dominical. Sendo assim, a base histórica da guarda dominical também é pagã, e portanto deve ser desconsiderada. Entenda a implicação lógica disso. Nós já abordamos no vídeo anterior os 3 principais motivos pelos quais Jeová deu o sábado ao seu povo. E um deles é o fato de eles terem sido escravos e tinham que descansar. Até mesmo a expressão hebraica Shabbat, ou sábado, deriva do verbo shavah, que significa repousar ou cessar. Mas o que isso tem a ver com o fato de se mudar ou não o dia de sábado para o domingo? Perceba essa implicação lógica. O sábado foi dado como dia de descanso. Você somente descansa se estiver cansado. Sendo assim, o dia de descanso deve vir após certo período de trabalho. Agora veja como funciona esse princípio com relação ao domingo. Você primeiro descansa para então trabalhar. Assim sendo, não há lógica em que se guarde como santo o primeiro dia da semana, mas sim o último. Agora surge outra pergunta. Se o sábado não foi substituído pelo domingo, então qual é o dia do Senhor registrado em Apocalipse 1:10? O sábado, o domingo ou nenhum dos dois? Descubra isso nessa série especial de vídeos sobre o sábado.